Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso Introdução à Ciência dos Materiais. Na aula de hoje falaremos sobre corrosão e degradação dos materiais. Vamos nessa? Em diferentes níveis e graus, é possível dizer que a maior parte dos materiais sofre influência em sua integridade sob operação em diversos ambientes. Características que são passíveis de alteração são, por exemplo, resistência mecânica, resistência elétrica e ductibilidade. Mecanismos de deterioração constituem um amplo campo de estudo e são divididos em 3 tipos de materiais. Os metais, onde a perda de material por dissolução, termo cunhado como corrosão, ou ainda pela formação de um filme não metálico, também conhecido como oxidação. É válido ressaltar que, neste último caso, pode se tratar de oxidação térmica, ou seja, através do calor, em média 1000 graus, a literatura diz de 800 a 1200 graus Celsius, o fenômeno ocorre na presença de vapor de água e/ou oxigênio. Por exemplo, se você colocar um soprador térmico a alta temperatura sobre uma superfície de cobre polida, você notará que uma fina camada será formada. Já materiais cerâmicos possuem alta resistência à deterioração, mas esta pode ocorrer sob altas temperaturas ou ambientes extremos. Quando se tem cerâmica, conforme ilustrado em nosso vídeo, dizemos que ocorreu corrosão do material. No caso dos polímeros, os mecanismos e consequências diferem dos materiais de cerâmicas e o termo degradação é empregado. Polímeros podem se dissolver quando expostos a um solvente líquido, por exemplo, como quando se coloca thinner em um copinho plástico de café. Também, estes podem ser degradados por radiação eletromagnética e calor, efeitos que podem causar alterações nas estruturas moleculares. Note que o estudo de degradação dos polímeros e fenômenos de corrosão pode ser empregado em situações benéficas, tais como a degradação natural de polímeros quando jogados ou colocados no meio ambiente. Essa degradação pode, por sua vez, reduzir o impacto dos polímeros, dos materiais poliméricos, na fauna e na flora. Entretanto, os efeitos podem ser também indesejados. Por exemplo, aproximadamente 5% da receita de um país industrializado pode ser gasta na prevenção de corrosão em estruturas e substituição de estruturas danificadas pela ação desta. Para materiais metálicos, a dita corrosão trata-se de um processo normalmente eletroquímico, quando se transfere elétrons de um material para o outro. Átomos do material que perde ou cede elétrons passam por uma reação de oxidação. Por exemplo, tomando um metal hipotético M, que possui uma valência de N, ou podemos dizer também N elétrons de valência. Podemos ter uma reação de oxidação, conforme ilustrada no vídeo, onde M torna-se um íon positivamente carregado e o processo de oxidação perde N elétrons de valência. A letra E, com o símbolo menos, significa elétron. Outros metais que sofrem reações de oxidação são apresentados. Tratam-se da reação tabelada do elemento ferro e também do alumínio, que, conforme pode-se ver, possuem 2 e 3 elétrons de valência, respectivamente. Existem tabelas disponíveis de consulta com as reações de oxidação de outros átomos. Portanto, reforçando o conceito apresentado neste slide, temos as reações do lado direito de nosso vídeo, cunhadas como reações de oxidação ou também reações anódicas, uma vez que elas ocorrem no terminal chamado ânodo. Por outro lado, os elétrons que são perdidos no terminal oxidado necessitam ir ao outro lado, constituindo assim o que chamamos de reação de redução. Vale ressaltar que, caso embora possa, a primeiro momento, parecer meio confuso, uma vez que dizemos que o átomo ganha elétrons, uma vez que nós dizemos que o átomo que ganha elétrons passa por uma reação de redução, devemos ter em mente que a reação de redução ela reduz a valência do átomo, elucidando assim o porquê de termos uma reação com este nome. Por exemplo, conforme nós podemos ver no vídeo, um material pode ser totalmente reduzido a um estado iônico para um estado neutro. Também metais podem passar por corrosão em soluções ácidas que liberam um cátion, um íon positivo de hidrogênio.
Neste caso, os metais podem ser reduzidos como a relação apresentada no vídeo, na qual é possível ver que o produto é gás hidrogênio, que possui fórmula H2 ao lado direito como produto da reação do lado esquerdo. Outra reação de redução possível ocorre em uma solução ácida que possui oxigênio dissolvido, obedecendo, neste caso, a seguinte relação. Na reação de redução de zinco, por sua vez, nós temos a redução do zinco. Portanto, reforçando o conceito apresentado nesse slide, temos que as reações do lado esquerdo do nosso vídeo são cunhadas como reações de redução ou também reações catódicas, uma vez que elas ocorrem no terminal conhecido como cátodo. No presente slide, apresentamos a reação de corrosão do zinco em uma solução ácida. Podemos ver que, conforme já conversamos, o zinco sofre oxidação e ácido redução. Haja vista, temos, por sua vez, a geração de gás hidrogênio ou H2. É possível vermos também que reações ocorrem em duas ou mais etapas. Portanto, uma reação eletroquímica consiste de ao menos uma redução de oxidação e outra de redução, sendo as parcelas individuais, nós veremos logo a seguir, denominadas meia reação. Apresentamos a reação de oxidação na imagem do zinco. Uma vez que o metal está em solução ácida, nós temos uma reação de redução. Portanto, caso não ocorra nenhuma outra reação adicional de oxidação nem redução, o resultado final será o somatório algébrico das meias reações que nós conversamos, conforme apresentado. Portanto, caso não ocorra nenhuma outra reação, nós temos zinco e a formação no final de um cátion mais a geração de gás hidrogênio. É sabido que cada átomo possui suas peculiaridades. Assim sendo, nem todos os átomos metálicos oxidam para a formação de íons com o mesmo grau de intensidade. Tomando como, por exemplo, a imagem apresentada em nosso vídeo. Temos um pedaço de metal ferro puro imerso em uma solução de ferro 2+, de 1 mol, conforme nós podemos ver, representado pela letra azul. No outro lado, representado pela cor marrom, a outra célula consiste de um pedaço de metal cobre puro, imersa em uma solução de 1 mol de solução cobre 2+. Ambas as células são separadas por uma membrana que tem por função não misturar as duas soluções iônicas, nem a solução de ferro 2+, nem a solução de cobre 2+, ambas com 1 mol. Conforme podemos ver, os átomos de ferro sofrerão oxidação ou corrosão, ou seja, perda de elétrons. Já o átomo de cobre sofrerá eletrodeposição, ou seja, redução no número de valência. Ele ganhará elétrons, como nós podemos ver na representação, o átomo de cobre, o terminal de metal cobre está ficando maior, enquanto o terminal de ferro ele está se corroendo, está perdendo massa. O arranjo ilustrado chama-se célula galvânica. Podemos ver que os dois metais são conectados em um líquido chamado eletrólito, que, portanto, contém íons, onde um metal é o cátodo e outro é o ânodo, ou seja, um reduz e outro oxida, respectivamente. Um potencial elétrico existirá entre as duas células, sendo a sua magnitude possível de ser determinada medindo através de um multímetro. No caso, na reação entre ferro e cobre, a tensão medida é de 0,780 volts, conforme podemos ver. Consideremos agora uma célula constituída de um terminal com ferro puro imerso em uma solução de 1 mol de ferro 2+, e outra com metal zinco puro imerso em uma solução de 1 mol de íons de zinco 2+. As meias relações são apresentadas no vídeo. É possível ver que o ferro, neste caso, reduz, ou seja, é o cátodo, enquanto o zinco é oxidado, ou seja, é o ânodo.
O produto final dessa reação, assumindo que não existem reações adicionais ocorrendo, é apresentado no vídeo. Neste caso, uma vez que temos dois materiais diferentes envolvidos juntos, medimos através do potencial elétrico a tendência de oxidação quando os colocamos juntos. Temos, portanto, a tensão elétrica medida nesse caso de 0,323 volts. Vimos até o presente momento que quando temos células galvânicas, é possível medir o potencial elétrico envolvido, uma vez que esta varia, a tensão elétrica, dependendo dos materiais que nós estamos considerando. Tais reações podem, assim, ser consultadas na literatura, e neste tópico falaremos sobre o modo de obtenção dos valores contidos na literatura. O procedimento utilizado para cálculo do potencial padrão no eletrodo da reação é tido através da relação que chamamos de célula de referência, na qual um eletrodo de platina, em uma solução de íons H+, é saturada com gás hidrogênio borbulhada na solução a uma pressão de 1 atm e 25 graus Celsius. A platina, efetivamente, não faz parte da reação eletroquímica. Ela atua apenas como uma superfície na qual os átomos de hidrogênio podem ser oxidados ou reduzidos. A força eletromotriz, também conhecida por EMF, é gerada no acoplamento do eletrodo do metal que nós consideremos com o eletrodo padrão de hidrogênio. A tabela apresentada mostra algumas tendências de muitos metais e materiais. Os metais no topo da tabela, como por exemplo ouro e platina, são nobres e quimicamente inertes. Indo para baixo da tabela, os materiais são mais ativos, isto é, mais susceptíveis à oxidação. Sódio, também conhecido por Na, e potássio, com símbolo químico K, são os metais mais reativos. A tabela apresenta assim as meia-reações como reações de redução, com elétrons livres ao lado esquerdo da reação. No caso de reações de oxidação ou reações anódicas, a reação é inversa. Assim, o sinal do potencial é invertido, ou seja, devemos multiplicar a tensão por -1. Podemos trazer o conceito anteriormente apresentado para o modelo genérico, onde o átomo do metal M1 é oxidado, enquanto o átomo do metal M2 é reduzido. O resultado final é apresentado no vídeo. Por convenção, o metal M1 é oxidado, conforme dissemos, e recebe o sinal oposto do apresentado na tabela do slide anterior. Lembre que falamos que devemos, no caso de reações de oxidação, multiplicar por -1, é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que a gente colocou o sinal menos e a tensão, por sua vez, o potencial vai ser -V1. Já o metal M2, ele é reduzido. E o sinal do potencial mantém semelhantemente ao apresentado na tabela. O equacionamento final, assim, constitui o potencial total, o potencial também chamado de overall, do nosso sistema galvânico. Portanto, quando metais de meia célula são acoplados, o metal que possui menor potencial da tabela sofrerá oxidação ou corrosão, enquanto que o de maior potencial será reduzido, haja vista ele ter um maior potencial de redução. Eu gostaria de agradecer a todos por ter prestigiado mais essa aula, desejar bons estudos e até a próxima, pessoal.